Olá, bem-vindo à segunda aula do curso A Jornada da Pregação. O roteiro da Jornada da Pregação compreende um longo e árduo percurso que tem como ponto de partida a seleção do texto bíblico e culmina com a entrega do sermão, quando os pregadores encontram os seus ouvintes e pregam a palavra de Deus. Essa é uma jornada contínua, mas nós podemos identificar três etapas distintas ao longo desse percurso, ao longo da jornada. Eu queria apresentá-las para vocês. A primeira etapa é a jornada pelo texto bíblico. Após identificarmos a necessidade da comunidade e escolhermos o texto bíblico, os pregadores, nós nos dedicamos ao estudo minucioso e profundo das Escrituras. Essa etapa envolve o trabalho exegético de interpretação histórica, literária, gramatical e teológica. É nesse momento que toda pedra no texto e em seu contexto deve ser revirada. Nesse percurso da jornada, da pregação, nós passamos pelos estudos do texto bíblico. Eu sugiro cinco paradas estratégicas. 5 paradas estratégicas durante o caminho para a realização de tarefas específicas. Tarefas que estão relacionadas ao estudo de interpretação do texto. O nosso objetivo é identificar o que os pregadores clássicos chamavam de necessidade, proposição e objetivo do texto. Nesta minha proposta, eu sugiro pensarmos nesses 3 elementos de uma forma teológica, ou seja, a necessidade diz respeito ao problema, ou seja, aquilo que o texto revela da natureza humana caída. A proposição, que é na verdade o tema da passagem, pode ser teologicamente entendido como a graça, ou seja, aquilo que o texto revela sobre o que Deus está fazendo no texto ou em seu contexto. E o objetivo, que era um elemento que era buscado na homilética clássica, eu chamo de missão, ou seja, aquilo que o texto estimula os ouvintes a colocar em prática a resposta à ação graciosa de Deus sobre o problema. Para interpretarmos essas 3 verdades bíblicas e teológicas, eu sugiro realizarmos 5 paradas estratégicas em nosso percurso de estudo pelo texto bíblico. E são elas: a primeira parada, o primeiro posto graal em que vamos parar na nossa jornada, a escolha e delimitação do texto bíblico. Quando você for escolher e delimitar o texto bíblico, tenha em mente as necessidades e as grandes perguntas de seus ouvintes. Aí isso tem que guiar a escolha do seu texto. Certifique-se de que o texto que você escolheu também seja uma unidade literária completa. A segunda parada é a parada do estudo do texto em seus contextos. Leia e compreenda o texto em seus contextos histórico, cultural e literário. Identifique as principais seções e divisões da passagem. A terceira parada nesse trajeto pelo texto é o esboço da estrutura do texto. Identifique a estrutura do texto e suas principais divisões, apontando-as com enunciados. Procure perceber as principais ideias do texto, as relações entre o sujeito, o verbo, o complemento das orações. E no caso das narrativas, procure identificar o desenvolvimento do enredo da história. Toda a história tem um começo, um meio e um fim. Uma vez feito isso, a quarta parada, e estou dando aqui só uma visão geral e depois a gente vai se aprofundar em cada uma delas, a quarta parada nós vamos identificar o problema, a graça e a missão no texto, ou seja, nós vamos identificar as verdades bíblicas e teológicas que estão na passagem escolhida. Qual é a necessidade desse texto, ou seja, o problema? Qual é a ideia central, ou seja, a graça? Qual é o propósito, ou seja, a missão? Aponte essas verdades através de enunciados indicativos bem elaborados. Estude essas verdades bíblicas à luz da teologia bíblica e do Evangelho de Cristo. E por fim, a quinta e última parada desse trajeto pelo texto é a parada para identificarmos o problema, a graça e a missão em nosso contexto atual. E você já está percebendo por que disso, para que a gente possa aplicar de forma contextualizada as verdades bíblicas. Então, identifique como que as verdades bíblicas e teológicas do problema, a graça e a missão se aplicam ao contexto dos ouvintes atuais. E aponte essas verdades bíblicas para os seus ouvintes através de enunciados indicativos bem claros.
Reflita sobre todas as dimensões nas quais elas podem ser aplicadas e aprofundadas na vida dos seus ouvintes e no contexto da sua comunidade. Esse é o primeiro trajeto, primeira etapa. Eu estou dando aqui só uma visão panorâmica e depois a gente vai entrar em cada um desses passos com mais profundidade. Uma vez que você completou o trabalho, a primeira etapa, o estudo do texto bíblico, a nossa jornada entra no trajeto da composição do sermão. Então, uma vez que o texto bíblico foi profundamente estudado, compreendido, o pregador passa a construir o sermão. Para esta fase da jornada de construção do sermão, eu sugiro 3 paradas estratégicas para tarefas específicas que vão auxiliar os pregadores a preparar mensagens com bom conteúdo, usando o conteúdo que produziram nas primeiras etapas, mas um bom conteúdo e um conteúdo bem organizado. Então são elas as 3 paradas estratégicas dessa segunda etapa. Parada 6. Elabore o esboço homilético do sermão. Escolha uma estrutura homilética simples e leve para ajudar na seleção e organização do conteúdo até aqui desenvolvido. Essa estrutura deve facilitar a exposição e também a aplicação das verdades bíblicas identificadas nos passos anteriores. O problema, a graça e a missão. Você vai me ouvir falar várias vezes desse tripé do sermão, problema, graça e missão. Use enunciados para identificar as principais partes do sermão, ou movimentos, ou divisões, dependendo da estrutura homilética que você escolher. Uma vez feito isso, nós vamos para a 7ª parada, que é a parada para selecionar exemplos e ilustrações para o sermão. Ilustrações são importantes. Então, selecione as ilustrações e exemplos que possam ajudar a tornar as aplicações das verdades bíblicas mais claras, concretas e relevantes. Os exemplos e ilustrações devem estar a serviço da aplicação das verdades bíblicas que o pregador pretende demonstrar no contexto dos ouvintes. E, por fim, concluindo essa segunda etapa da jornada, a 8ª parada para que possamos escrever todo o manuscrito do sermão. Escreva todo o sermão, do início ao fim. Escreva em estilo oral. Escreva para que as pessoas enxerguem o que está sendo dito. Use frases curtas, palavras concretas, que criem imagem na mente dos ouvintes e sempre fazendo uso da voz ativa. Conjugue verbos no presente sempre que possível. Concluída a segunda etapa, o sermão está pronto, mas nós ainda não estamos prontos. Por isso entramos na 3ª etapa, que é a jornada até a entrega do sermão. E esse é o momento que antecede a pregação propriamente dita. Você tem que estar preparado. É o encontro, porque a entrega do sermão é o encontro do pregador com os seus ouvintes, é a parte mais importante. E para que você esteja preparado para esse encontro, eu sugiro 2 tarefas estratégicas nessa etapa. A primeira delas, ou a 9ª parada na nossa jornada, é a parada para que você prepare a apresentação do seu sermão. Prepare uma apresentação visual para servir de apoio durante a entrega do sermão. Se você for usar projeções visuais, evite sobrecarregar os slides com informações. Use-os apenas para contribuir com a construção de imagens na mente dos seus ouvintes e ajudá-los na compreensão da sua mensagem, na compreensão do desenvolvimento da sua mensagem. E, por fim, a 10ª parada nessa jornada, nesse trajeto da 3ª etapa, é a parada para a gente se preparar para pregar. Prepare a si mesmo para pregar com convicção. Como é que você faz isso? Leia, releia e estude o seu manuscrito, até você ficar completamente familiarizado com a mensagem, ou até o ponto das palavras saltarem da sua boca na medida que você apenas colocar os olhos no manuscrito. É muito importante você estar familiarizado com o manuscrito. Então deixe a mensagem falar primeiramente a você. E quando chegar a hora da pregação, comunique o sermão com convicção, entusiasmo, sempre respeitando o seu estilo de comunicação, não tente imitar outras pessoas, seja você mesmo, porque Deus vai usar você
em suas peculiaridades. Dessa forma, no momento da entrega do sermão, você e mensagem devem se tornar uma coisa só. Essas 3 etapas são fundamentais para a tarefa da pregação e para a jornada da pregação. Por quê? A primeira etapa está relacionada com o trabalho exegético e hermenêutico. A segunda, ao trabalho homilético. E a terceira relaciona-se às disciplinas de técnicas de comunicação e de preparo na comunicação. Entretanto, a jornada da pregação, como um todo, está diretamente relacionada com o agir do Espírito Santo na vida do pregador e através dele, como nós já falamos na aula anterior. O emprego de técnicas hermenêuticas e homiléticas no preparo do sermão nunca vão se sobrepor ao trabalho do Espírito Santo. Também a importância da oração e da dedicação do pregador. Agora que estamos prontos, temos uma visão geral do que é a jornada da pregação, a partir da próxima aula eu quero me aprofundar em cada uma dessas etapas, mas começando a falar sobre o conteúdo do sermão. Até lá!